Graça e paz, amados irmãos. Boa tarde, queridos. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem de fé, de esperança, trazendo a palavra de Deus para você, para que a palavra de Deus possa ir de encontro ao seu coração, à sua vida, à sua mente, à sua alma, para que você possa entregar-se e encontrar-se verdadeiramente com Deus em Jesus Cristo e que a luz de Cristo possa brilhar em sua vida. Amém? Quero pedir, queridos, que vocês possam nos ajudar com o nosso canal, tá? No YouTube, Alan Vieira, Fé e Esperança. O nosso foco aqui, queridos, é se não trazer uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem de fé e de esperança para a sua vida, nesses tempos tão difíceis, trazer a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa te trazer a fé e te trazer esperança. Esperança nos dias melhores e sabendo que após toda tempestade vem a bonança de Deus sobre as nossas vidas. Querido, hoje nós vamos meditar sobre Eliseu, aumenta o azeite da viúva de Sarepta. Então, ou seja, queridos, a palavra do Senhor diz o seguinte, vamos ler aqui o texto aqui da palavra de Deus, e diz o seguinte a palavra do Senhor. Segundo a Reis, capítulo 7, segundo a Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7, diz o seguinte a palavra do Senhor. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam com vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, queridos, você imagina que muitas vezes nós queremos entender a palavra de Deus, e muitas vezes há uma certa situação complicada, até de calamidade da fé, nesses últimos tempos, em que Deus não pode deixar eu passar por uma luta, por uma aflição, por uma dificuldade. Vejam aqui, que essa mulher era casada com um homem temente a Deus, com alguém que temia a Deus, com alguém, ou seja, que amava a Deus. Porém, esse homem morre. Esse homem deve ter contraído dívidas e deixado dívidas para que a sua esposa pagasse. Mas ela não tinha dinheiro para pagar essas dívidas que ele deixou. E aí, queridos, essa mulher chega ao ponto de ter que ver os seus filhos serem levados como escravos naquelas contas que o seu esposo deixou. Mas nós vamos ver aqui no decorrer dessa mensagem de que Deus não deixa ninguém desamparado, ainda que seja ali no último momento, mas Deus lhe envia um socorro. A questão está em nós irmos a Deus, buscar a Deus, confiar a Deus e entregar a Deus os nossos problemas. E ter fé e esperança, e aí o milagre de Deus vai acontecer sobre as nossas vidas. Ou seja, neste acontecimento sobre o azeite da viúva de Sarepta, há coisas muito importantes a serem aprendidas por nós. O texto que vamos continuar discorrendo abaixo, não é apenas um esboço da minha pregação, é até como um estudo, para você ler e destacar os principais pontos. Vejam bem, em primeiro lugar, vemos o óbvio. Um milagre da multiplicação do azeite, ou seja, Deus faz milagres. Deus faz, Deus opera, Deus é Deus de milagres.
né? E só ele os faz. Não há ninguém que faça, não há ninguém que opere milagres. Porque não há outro Deus, só há o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Jeová Jiré, o Deus da provisão. Nós vamos ver, né, que Eliseu, a princípio, sem saber o que fazer para ajudar aquela mulher, Eliseu lhe perguntou: que tinha de fazer? Eliseu não sabia qual era a situação dela. Ele não conhecia a situação de desgraça total, né, de luta tão pesada, a qual ela estava travando na sua vida financeira, né? Então ele lhe pergunta: o que tinha de fazer? Embora não soubesse como resolver o seu problema, Eliseu sabia quem poderia fazê-lo. E certamente, enquanto falava com ela, orava a Deus, que lhe deu a direção. Dize-me que é o que tens em casa. O Senhor sabe todas as coisas e tens tudo sobre seu controle. É só termos, ó queridos, que recorrer a Ele e seguir fielmente as suas instruções. Muito bem. Deus, Ele sabe tudo o que você está passando. Ele sabe tudo o que você tem. Ele sabe tudo que eu estou dispondo e Ele sabe de tudo que você dispõe. Ele conhece toda a nossa história melhor do que ninguém. Nem eu e nem você conhecemos a nossa vida e a nossa história, as nossas necessidades. E o Senhor já conhece, né? E o Senhor já nos conhece. E o Senhor já nos entende e já nos tem preparado o socorro, né? Veja bem, queridos, né? Ou seja, recorrer a Deus e seguir fielmente as suas instruções é você ter a certeza de receber a vitória. E você não só recebeu uma vitória, não é só algo que veio só, pronto, fui vitorioso, pá, acabou. Não, você recebe a vitória e para sempre você vai gozar das bênçãos que sobrevirão sobre aquela vitória que Deus te deu. Ou seja, aquela mulher nunca mais teve faltas, porque o profeta disse para ela que ela pagasse as dívidas e vivesse do resto. Então ela teve como manter a sua família por resto da sua vida. Ou seja, a mulher respondeu como nós respondíamos, né? Ou seja, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Como não tem nada se tem uma botija de azeite? Né? Ou seja, isso não é nada? Você tem uma botija de azeite? Infelizmente, meus amados, muitas vezes não reconhecemos e não valorizamos aquilo que o Senhor nos tem dado, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, né? Ou seja, pode não ser o que você tem, o que Deus te deu, o que Deus me deu, pode não ser exatamente aquilo que queríamos, mas certamente é aquilo que nós precisamos, né? Ou seja, para nós pode não representar nada, mas se colocarmos nosso nada nas mãos de Deus, Ele pode realizar um milagre que necessitamos para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para nos tirar do estado de calamidade em que estávamos passando. Ou seja, a direção dada por Deus a Eliseu foi exatamente a seguinte: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Né? Segundo a Reis, capítulo 4, versículos 3 e 4. Muitas vezes, amados, os milagres de Deus não são tão espirituais como gostaríamos que fossem. Queríamos o céu aberto, anjos voando, vozes e trovões, arrepios e coisas do tipo. Aí, meus amados irmãos, aí vem o Senhor e usa mulas, jumentos, estrebarias, a Bíblia, irmãos, vizinhos, humilhação, disciplina, apertos, privações, nãos, dores, tormentas, dificuldades, desertos e etc. Ou seja, coisas simples, comuns, práticas e bem humanas, para então, através delas, operar seus milagres em nossas vidas, queridos. Ou seja, às vezes a gente está pensando algo tão grande. Às vezes tem gente que gosta de fazer uma coisa, uma fantasia. Não, querido. É em algo tão simples que faz se manifestar a glória de Deus, né? Como assim se manifestava em Jesus.
né? Ou seja, não se deu crédito à pregação de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio de onde veio, né? Era filho de quem era, foi criado com quem foi criado, morou onde morou, vinha de onde veio. Era um homem simples. E as pessoas não davam crédito porque Jesus era simples. E a gente está desprezando as coisas simples e às vezes as coisas pequenas e não sabemos que é lá que Deus pode operar grandes milagres e fazer grandes maravilhas em nossas vidas. Ou seja, a direção pode não ter sido muito pentecostal nesse caso, mas foi explicitamente clara em alguns aspectos. Primeiro, vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Ou seja, queridos, Deus se compromete com o milagre, com a resposta à nossa oração. Mas o que nos cabe fazer, nós temos que fazer. Deus nunca fará por nós aquilo que Ele nos capacitou a fazer, né? Ou seja, Deus vai fazer por mim e por você aquilo que é impossível. O sobrenatural e o impossível Deus vai fazer por mim e por você. Mas aquilo que o Senhor já nos capacitou para que nós fôssemos os agentes da transformação, os agentes daquela situação para realizar alguma coisa, o Senhor não vai fazer nada. É comigo e com você. Ele já nos capacitou para tal, né? Então, ou seja, um exemplo entre tantos, ou seja, muitas vezes a gente quer ver a igreja frutificando, cheia de novos discípulos para Jesus, mas não obedecemos o ID. Não fazemos o ID do Senhor, né? Ou seja, né, como está em Mateus 28, versículo do 18 ao 20. Nem a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Né? A gente quer uma igreja frutificando, mas a gente não vai fazer o ID do Senhor. Né? E a gente nem quer proclamar as virtudes daquele que nos chamou, aquele que nos resgatou lá das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, mas eu agora sou santo, eu estou acima do bem e do mal, que todo mundo vá para o sufoco, que todo mundo vá para o inferno, mas eu e a minha família, nós vamos para o céu e pronto, e acabou. Não funciona assim, queridos. Esse é o problema, é porque não funciona assim. Não é para ser assim, né? Ou seja, o Senhor quer que nós fazendo o ID, amando aqueles que estão em pecado, né? Ou seja, resgatando aqueles que estão nas trevas e trazendo para a sua maravilhosa luz, como outrora, um dia também estivemos lá nas trevas e alguém ousadamente usado pelo Espírito Santo de Deus, né? E fazendo o ID de Jesus Cristo, foi lá e pescou e buscou a mim e a você. E hoje nós estamos aqui, né? Ou seja, segundo lugar, o Senhor orientou que a mulher de Sarepta, né, providenciasse muitas vasilhas, não poucas. Aqui aprendemos outra coisa muito importante, queridos. O Senhor é muito generoso e sempre dá ou quer dar sem medida, abundantemente. Por isso, queridos, que eu não entendo que funcione coisas migalhas. Tudo que é para Deus tem que ser migalhas. Se vai abençoar alguém, quer dar o pior. Não, queridos, eu creio num Deus que Ele providencia muito as maravilhas, né? Ou seja, que é generoso em nosso favor e Ele nos dá sem medida, abundantemente, muito mais até do que pedimos e às vezes até mais do que nós necessitamos. E aquilo que não necessitamos que Ele nos dá mais, que Ele acrescenta, é para que a gente venha abençoar o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, o desempregado, que a gente venha partilhar com o nosso próximo, que a gente venha ajudar os nossos irmãos, né? Ou seja, o Senhor é muito generoso, queridos. Ele é muito generoso, né? Ele é muito generoso. E Ele vai nos dar sem medida, né? Abundantemente, né? Ou seja, no entanto, nem sempre recebemos tanto que Ele tem para dar, porque não temos capacidade para receber. Esse é o problema. Às vezes não nos falta, às vezes não é que não, às vezes nos falta capacidade de receber, né, o tanto que Deus tem para nos dar. Ou seja, é a mesma questão, né, da sede. Só bebemos o tanto que desejamos, mesmo que a fonte seja inesgotável. Ou seja, por mais que se tenha água, por mais que a fonte seja inesgotável, mas você só bebe, ou seja, a quantidade que você quer. E você não bebe mais, né?
E aí, queridos, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Segundo a Reis, capítulo 4, versículo 6. Né? Ou seja, o azeite da viúva só parou de correr quando terminaram as vasilhas. Se a mulher tivesse providenciado mais vasilhas, teria recebido mais azeite, queridos. Né? Faltou sabedoria também, porque mesmo o profeta mandando ela providenciar mais vasilhas, muitas vasilhas, ela ainda trouxe poucas vasilhas. Né? Ou seja, Deus queria dar muito mais àquela mulher, mas não deu muito mais àquela mulher, porque aquela mulher faltou com sabedoria. E é o que às vezes nos falta em extremo, e por isso não recebemos, né, as maravilhas e as bênçãos maravilhosas, né, que os milagres que Deus tem para operar nas nossas vidas, que Ele quer operar, a gente não recebe essas bênçãos e não vê essas maravilhas serem realizadas em nossas vidas, porque nos falta fé, ou nós, ou seja, determinamos o agir de Deus. E o agir de Deus não tem terminologia, é infinito, né? É infinito o poder de Deus, a graça de Deus. Ou seja, terceiro, outra direção: entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Isso nos lembra algo que Jesus nos fala sobre a oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ou seja, meus amados, quando estivermos em necessidade, em angústia, em apuros, precisando do socorro de Deus, temos que, em primeiro lugar, ir a Deus, querido. Se nós formos olhar, querido, para a conjuntura situacional, atual, do Brasil e do mundo, do município onde vivemos, a conjuntura político-administrativa que está instalada da maneira que está na nossa nação, o caos como está a nossa nação, a nação gemendo, chorando como está, as outras nações. Se nós olharmos para aqueles que estão ali do nosso lado, vamos lembrar aqui, queridos, né? Vamos lembrar dos espias, foram 12, e de 12, só 2 trouxe boas notícias. Os outros olharam e viram só problemas, viram só notícias negativas. Mas Josué e Caleb não olhou para a situação daquela terra que foram espiar. Eles olharam, foi para a promessa que Deus os tinha feito. Se Deus disse que nos dá, Ele vai nos dar. Lá tem gigantes? Tem gigantes. Ah, são cidades fortificadas? São. Mas Deus não disse que ia nos dar? Então Ele vai nos dar. E funciona assim, querido. É você ter fé, esperança e você determinar. É você confiar em Deus. Ainda que tudo diga que não. Mas se você confiar no sobrenatural de Deus, você vai vivenciar aquilo que nem você esperava. E todos vão te olhar e vão dizer como Deus opera maravilhas, como Deus faz milagres. Ou seja, queridos, quando nós estivermos em necessidades, angústia, apuros, precisando do socorro de Deus, nós temos em primeiro lugar de ir a Deus, buscar a Deus. Ou seja, isso significa: entra no teu quarto e fecha a porta. Isso pode acontecer inclusive em meio a uma multidão, em qualquer lugar. O que vale aqui é a atitude de primeiro recorrer a Deus. Vocês podem dar uma olhadinha no Salmo 50, versículo 15, e Salmo 55, versículo 22. Às vezes, querido, você pode estar no meio de uma multidão. Você precisa de buscar a Deus. E ali, querido, é só você em espírito falar com o Senhor. É só você em espírito invocar a Deus e Deus vai te atender e você vai vivenciar o milagre de Deus na tua vida, querido. E você vai ser abençoado, querido. Né? Depois que já oramos, aí sim é hora de procurar algum irmão para recebermos confirmação e orientação daquilo que o Senhor já começou a responder ao nosso coração. A comunhão com os irmãos é vital para uma vida cristã, tá? Mas nas necessidades temos que recorrer sempre ao Senhor em primeiro lugar. É vital a gente ter comunhão com os irmãos para termos uma vida
cristã frutífica, né? E eficaz, porém, nas nossas necessidades, primeiro temos que recorrer ao Senhor. Ou seja, na parábola das 10 virgens, né? Também vemos as vasilhas. Mateus 25, versículos 1 ao 13. Também vemos as vasilhas e o azeite. Sabemos que o azeite da viúva é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. E as vasilhas ou vasos somos nós. É importante, amados, percebermos o seguinte. Percebemos aqui que a nossa maior necessidade é o enchimento do Espírito Santo. Se estivermos cheios do Espírito Santo, todas as demais coisas serão postas no seu devido lugar. Afinal, né, é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo, amados, que nos guia a toda a verdade. Vocês podem ler em João capítulo 16, versículos 12 e 14. É o Espírito Santo quem traz direção aos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem nos dá a direção. Romanos capítulo 8, versículo 14. Queridos, outra coisa é o Espírito Santo. É pelo Espírito que mortificamos a nossa carne. É só pelo Espírito Santo de Deus que mortificamos a nossa carne. Romanos 8, versículos 12 e 13. É o Espírito Santo quem nos capacita a sermos testemunha de Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. São do Espírito Santo as manifestações e os dons que recebemos para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 7 a 11. Foi no Espírito Santo que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Ou seja, queridos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Atitudes que tanto necessitamos manifestar diariamente em nossas vidas são o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E na parábola das 10 virgens, Mateus 25, versículo 1 ao 13, somos levados a crer que somente a noiva cheia do Espírito é a que vai estar em condições de ser levada pelo noivo para as bodas do Cordeiro. Pois a igreja depende do Espírito Santo para almejar a vinda de Cristo, conforme Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça, receba de graça a água da vida. Ou seja, amados, a notícia boa é que, segundo o milagre ocorrido na vida desta mulher, da viúva de Sarepta, né, Deus não derrama seu Espírito Santo por medida. Tá? Mais abundantemente sobre aqueles que têm sede dele e vão a Cristo para receber da água da vida. Ou seja, queridos, Deus não derrama do seu Espírito por medida. João capítulo 3, versículo 34. Mais abundantemente sobre aqueles que têm sede dele e vão a Cristo para beber da água da vida. João capítulo 7, versículo 37 e 39. Queridos, como está a sua situação? Como você tem passado? Como você está passando? Como foi o seu dia? Como foi a sua semana? Como foi o ano passado? Os projetos, os sonhos? Tudo que você sonhou, projetou, pensou para esse novo ano? E aí você entrou sonhando tanto nesse ano. O Réveillon, o Natal do ano passado foi uma bênção, o Réveillon foi maravilhoso. Mas aí começou o decorrer de janeiro, tal, fevereiro, março e vem a pandemia. Para onde foram os seus sonhos, os seus projetos? Como é que você se encontra agora com sonhos, projetos, frustração total, tristeza, angústia, desemprego, problema financeiro, pessoas que estão dizendo ao seu lado, você está vendo, você não consegue, olha, você nunca vai conseguir, você nunca vai prosperar, você é um desastre, você é isso, você é aquilo. Queridos, não olhe para nada disso. Não olhe para nada disso. Tá? Se você está com sede, vá a Cristo, que é a fonte da água da vida. E você beberá e nunca mais sentirá sede. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e te ilumine no nome de Jesus. E que Deus abençoe com toda sorte e bênção você e a sua família.
Um abraço.